O capítulo 1498 de Hajime no Ippo chegou, e sim, com a tão prometida página colorida. Mas segura aí que essa a gente vai analisar só no final do vídeo, beleza? Vai por mim, vale a pena esperar. E agora, o capítulo intitulado Domesticação, sim, Domesticação, tradução literal mesmo, já começa com um clima lá em cima. E falando em subir o clima, já chega batendo que nem eu sendo no botão de like, que fortalece demais o canal, e vambora pra review. O capítulo começa com um gancho direito de sendo defendido por Ricardo, que logo tenta contra-atacar com um jab, mas sendo desvia fácil, como se já estivesse enxergando os movimentos em câmera lenta. Na sequência, Ricardo encaixa um golpe limpo, só que sendo não sente nada. Ele avança de novo sem nem piscar, parecendo um animal selvagem no mundo. Ippo e Miyata ficam visivelmente surpresos, e o Miyata manda aquele comentário técnico que ele sempre traz. Os instintos de Sendo estão em ação. Mesmo que seus movimentos sejam largos, eles são rápidos demais para um counter, sendo a única ação viável o bloqueio. E completa dizendo que nesse ritmo de luta pode aparecer a chance que Sendo precisa, a chance de 1 em 1 milhão. Ué, Miyata, não era 1 para 100? Por que você mudou a comparação, rapaz? A tensão só cresce, a arena inteira sente que algo grande está vindo. Sendo e Ricardo trocam golpes pesados, tancando tudo sem nem piscar. E nesse momento, Ricardo começa a pensar alto. Eu planejei que controlaria a luta só com a esquerda, mas que ingenuidade minha. Ele admite, talvez domar essa fera esteja fora do meu alcance. Enquanto isso, Sendo prepara mais um avanço. Ricardo observa, mas é surpreendido por outro ataque, mesmo em guarda, que o faz recuar. Ippo grita. Mesmo com a guarda fechada, o golpe encaixou. Mesmo que não foi em cheio, já faz um estrago. Ricardo tenta segurar o ritmo de Sendo, mas o cara tá on fire, pessoal. Ele se avança para atacar, e então soa o gongo, finalizando o primeiro round. Ricardo observa de relance Sendo fervendo de energia e animando toda a torcida. Então temos um dos momentos mais impactantes, mais estranhos e mais importantes do capítulo. Bill, o treinador de Ricardo, pergunta: "E aí, como tá indo a domesticação?" Ricardo responde com calma: "Está como você viu. Um chicote não é o suficiente para fazê-lo obedecer. Ao invés disso, use um rifle." Ricardo apenas assente o que foi dito. E eu fico me perguntando: como assim um rifle? Por acaso o Ricardo tá andando armado? Mas relaxa que o rifle que o Bill está falando nesse caso é provavelmente uma metáfora para a direita do Ricardo. Aquela que ele usou para parar o Miyata durante o sparring que ele teve há alguns capítulos atrás, você se lembra? Aquele golpe com ângulo e precisão cirúrgica, que foi capaz de conter o Miyata e o seu counter poderoso. Morikawa já tinha usado analogias como armas antes, tipo como foi no caso do Sawamura. Então faz sentido aqui também usar uma analogia parecida. No próximo round, você será o caçador, diz o Bill. Eu já memorizei a sua distância e velocidade. Eu não vou errar. Encerra Ricardo. E a Naoka parabeniza Sendo pelo ótimo desempenho e manda ele ir com força contra o Ricardo. Sendo responde firme: eu vou dar tudo de mim. A expectativa cresce. Takamori e Date comentam que esperam uma mudança de atitude por parte do Ricardo, enquanto Sendo manterá o mesmo impacto que teve. Mas, para surpresa de todos, ele não mudou nada. Ricardo volta com o mesmo ritmo do primeiro round. E aí vem a fala que fecha o momento com chave de ouro. Sendo pensa: eu devo mostrar a ele tudo o que tenho. Gerando expectativas para esse segundo round. E é claro, encerrando o capítulo. Mas é claro, nós temos que falar sobre a página colorida desenvolvida por Morikawa. E como prometido, está na hora dela. E olha, deixa eu falar uma coisa, tá? Quando eu falo que o Morikawa é um artista absurdo, eu não tô brincando. Olha isso, meu amigo. Essa arte é provavelmente a capa do volume que vai trazer a luta entre Sendo e Ricardo Martins. É coisa a nível de galeria, mano. Daquelas que eu colocaria na parede do meu quarto só pra acordar todo dia e lembrar o quão impactante visual é a arte do Morikawa.
E pra mim o mais insano é a escolha e o uso das cores. Do lado esquerdo temos Ricardo, cercado por tons quentes, de vermelho, laranja e amarelo. E como vocês sabem, as cores possuem significados. No caso do Ricardo, ao menos as cores cercadas por ele, significam poder, calor, energia e o domínio. Cores que também são usadas para representar o Sol. E vale ressaltar que Ricardo é apelidado no México de Quetzalcoatl, que significa o Deus do Sol. Isso também realça a ameaça ativa e a força dominante que ele é dentro do ringue. Tem até um toque de invulnerabilidade e arrogância, como se ele estivesse acima da humanidade comum. E do lado direito está o Sendo, envolto por tons frios de azul, roxo e verde. Isso geralmente traz calma e controle, mas também uma tensão emocional quase que melancólica, uma frieza e tristeza misturadas. Dá até a impressão de que o Morikawa está preparando a gente para algo mais sombrio talvez, como se fosse predizendo a morte do Sendo, quem sabe. A única coisa que eu sei é que toda essa arte, toda essa composição é uma representação pura da alma dos lutadores, do conflito da vida contra o destino, mostrando que Morikawa não é um simples mangaka. Ele é um contador de histórias, um verdadeiro mestre da narrativa visual. E isso aqui, meus amigos, é arte. E se você também ficou de boca aberta com essa arte, com esse capítulo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque sempre que sair capítulo novo, eu vou estar aqui trazendo uma review quentinha para você. Não esquece de deixar o like e compartilhar com um amigo que é fã de Hajime no Ippo. E comenta aqui embaixo o que você tem achado da luta até então, o que você espera do segundo round. E você acha que o rifle do Ricardo vai funcionar? Se perdeu algum capítulo, tem a playlist completa de Hajime no Ippo aqui no canal. É só clicar. Eu sou o Caio e esse foi mais um Império Shonen. E a gente se vê no próximo round.